Carlos Guimarães está entre nós hoje, jornalista. Eu acho que praticamente todos vocês também conhecem. Teve uma atuação muito boa, grande na Rádio Gaúcha, né, Carlos? E nos últimos 2, talvez 3 anos, se Guaíba dedicou, também. Guaíba também, se dedicou a escrever a biografia do Rui. Certamente foi uma coisa extremamente prazerosa, recompensadora, e quero te dizer, Carlos, que de alguma forma todos nós aqui ficamos te invejando durante um bom tempo por teres tido o privilégio de privar com o Rui durante tanto tempo, em tantas tardes, manhãs e, quiçá, noites, né? Em conversas certamente muito agradáveis, inteligentes, antes de tudo, com o Rui. Então, Carlos, né, a propósito do passamento do Rui, que todos nós lamentamos, foi, né, uma notícia impactante, não só no meio, nos meios de comunicação do Rio Grande do Sul, mas também do país como um todo e da sociedade gaúcha em especial, né, que não havia praticamente pessoa com mais de 18, 15 anos que não conhecesse o Rui e sua trajetória tanto na comunicação quanto na política, na educação e em tantas outras áreas da sociedade do Rio Grande do Sul. Então, Carlos, seja muito bem-vindo entre nós. A nossa ideia hoje, Carlos, é nós fazemos sempre essa conversa informal entre amigos jornalistas às quartas-feiras. E hoje a gente queria dedicar boa parte dela, se não toda, a rememorar bons momentos brilhantes deixados pelo Rui entre nós. E por isso te convidamos, em especial, considerando toda essa convivência bastante produtiva e positiva que tivesse com ele. Fique, pois, bastante à vontade, Carlos, para essa conversa entre nós. Obrigado, Vieira. Obrigado, um abraço, abraço a todos os colegas que estão aqui nesse papo. Muito obrigado pelo convite. Estou chegando bem para vocês aí, tudo certo? Áudio chegando Tudo certo. direitinho. Muito bem, fica tranquilo, Carlos. Perfeito. É mania de quem trabalha no rádio, né? Sempre precisa testar antes de falar. Que ótimo. Muito legal estar aqui com vocês e um prazer maior ainda em falar do Rui, né? Foram 5 anos, gente. Foram 5 anos. Foram 5 anos de 2019 a 2024. E curiosamente, semana passada eu recebi aquelas memórias de rede social, né? Que volta e meia a gente recebe há 8 anos, há 5 anos, enfim. Há um ano eu terminava o livro. O livro é lançado em outubro de 2024, mas há um ano eu terminava, né? E foi uma coisa muito, muito engraçada, assim, porque eu terminei num dia. Eu tenho um escritório no meu apartamento, eu me tranquei, eu sempre me trancava assim. Trancava não, fazia de porta aberta, é verdade. Eu escrevia de porta aberta. Mas naquele dia, veja só a curiosidade. Acontecia uma reunião de condomínio no meu apartamento. Sim, a minha esposa ela é metida nesses lances de síndico aí, né? Ela gosta dessas confusões, eu não sou muito, mas ela gosta. Então estava ali na sala do meu apartamento uma reunião e quando eu dei o ponto final na última fala deu um berro. Sabe aquele berro que é o berro do alívio e a galera estranhou assim, olhou para mim e disse o que que aconteceu? Só eu terminando o livro, foram, né, 436 páginas publicadas, mais de 600 escritos. Então, muito engraçado perceber que faz um ano que aconteceu a finalização, a conclusão do livro e que um ano depois a gente teria, né, a triste notícia, da passagem do Rui. Foi um momento incrível da minha vida. Eu tenho outros trabalhos na área de pesquisa, mas foi a primeira vez que eu biografei, né? A primeira vez que eu tenho e estou diante de grandes jornalistas que publicaram livros, que produziram biografias. Flávio, Márcio, eu sei que tem aí longos serviços prestados à escrita de biografia. É, foi muito intensa a minha convivência dos últimos 5 anos mesmo. E esse processo de pesquisa foi um processo que eu mergulhei muito assim na história, na vida na minha opinião, maior jornalista esportivo que esse estado já teve. Como Então, é que, como é que era o contato com ele? Era facilitado ou era intermediado pela Cristiane? Eu tenho essa. Porque o Rui tá com fragilidades, com dificuldades. Como é que tu lidou com isso nesse período, Carlos Guimarães? e Ô, nessa Flávio, mesma linha, deixa eu só ir na mesma linha aí, como é que surgiu a ideia do livro?
Então, gente, Flávio, Márcio, em 2019, 2018, vou retornar um pouquinho para 2018, a Cris conheceu o pessoal do FootHub. O FootHub é uma empresa que trata de carreiras, projetos, gestão de imagem dentro do mundo do futebol. E eles fizeram, seria a primeira Copa sem o Rui desde 1962. A última Copa sem o Rui tinha sido em 1962. Veio 2018, pô, não dá para ficar sem o Rui numa Copa do Mundo, né? Se desde 66 a rotina de Rui Carlos Ostermann está numa Copa do Mundo, de que forma ele pode atuar na Copa de 2018? E o caminho, né, a abertura foi a rede social, especialmente o Facebook. Aí houve essa combinação da Cris com o pessoal do FootHub e o Rui ele comentou os jogos da Copa pelo Facebook, né? Foi aberta a conta do Rui Carlos Ostermann no Facebook naquela época e tudo mais. Pois bem, um ano depois eles continuaram muito parceiros, né? Muito amigos e pô, vamos escrever a biografia do Rui. E o pessoal do FootHub, a Cris não me conhecia. Através de duas pessoas que eu conhecia muito bem do Foot Hub, eu chegava, pô, tem um cara que tá, concluiu agora, tá entrando no doutorado, tá com atividade de pesquisador, né, gosta muito do Rui, escreve direitinho e tal, e chegaram a meu nome, né? Porque eu já estava muito envolvido com a parte da pesquisa com outras, não com biografia, né? Mas com outras áreas aí da pesquisa em jornalismo esportivo. Chegaram meu nome e eu fui lá, me reuni com o pessoal e em nenhum momento eu hesitei, né? Eu disse simplesmente sim. E as visitas, Flávio, elas sempre eram intermediadas pela Cris, né? É, até 2021, janeiro de 2021, com muita presença da Nilce, muita atuação da Nilce. A Nilce era muito presente nessas visitas. Ela ficou assim, Nilce, no a caso, é esposa. o Rui, que faleceu 2 anos antes. Perfeito. Isso, a Nilce faleceu em 2021, né? Janeiro de 2021. Mas no início, especialmente pré-pandemia, 19, início de 2020, ela era muito atuante, né? Tem uma passagem, eu conto como é que foi meu primeiro contato com a Nilce, com a dona Nilce, né? Ela me dá um tapa na mão, porque eu sou um cara. Eu, não, eu fui mexer num livro que estava na biblioteca do Rui, eu fui pegar o livro, pá, não mexe aí, guri. Eu, tá bom, dona Nilce, desculpa. E no dia, e na semana seguinte ela me presenteou com o livro. Eu vi que tu gosta de ler, toma o livro aqui. Ela me presenteou, fui ver um livro do Humberto Eco, assim, o Rui tem toda a coleção do Humberto Eco, eu adoro Humberto Eco. Aí eu fui ver, não mexe aí, guri. E esse contato, sim, era intermediado pela crise. Depois de um tempo, em alguns momentos, a crise nem estava lá, assim, né? As cuidadoras do Rui, o pessoal que trabalha na casa do Rui já me conhecia, né? Já, já tinha abertura comigo, com o Christian, que foi um baita de um parceiro, né? Pesquisador e que trabalhou, foi produtor das coisas do livro, parceiro do Foot Hub, a gente entrava. Mas foi intermediado pela Cris e foi uma delícia, né? A gente tinha uma rotina assim. O Rui gostava de falar e se soltar um pouquinho mais, se sentir melhor pela manhã. E nas manhãs ensolaradas. 10, 11 da manhã era o horário onde a gente pegava ele do melhor jeito, assim, sabe? Foi, era muito bonito isso. Fala mais, Carlos, como é que foi essa convivência? Como é que foi conviver quase que diariamente com o Rui e acompanhar até essa rotina que ele tinha, uma rotina de retirado, né? Porque ele já começava a dar sinais cada vez mais evidentes de doença, mas de qualquer forma era uma convivência praticamente diária. Como é que foi isso aí? Conta É, para nós. o Vieira foi semanal, né? Diário é muito difícil, né? 5 anos diariamente é casamento, né? É, tá Não, não, certo. não chegou a ser um casamento, foi uma presença é, constante, semanal, rotineira, né? Cotidiana, por ser de semana em semana, interrompida primeiro pela pandemia. A pandemia interrompe essas visitas por questões óbvias, né? Não fizemos online. A pandemia foi um período em que ficou um pouquinho assim mais
também a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo naquele momento, a gente não sabia quando é que a gente ia voltar à convivência. Foi um período particularmente difícil para mim, assim, né? Eu fiquei uma aflição danada durante a pandemia por questões bem pessoais. Aí deu uma interrompida legal, assim. Quando a gente retoma, tem, né, a morte da Nilce, mais uma interrupção. Aí depois, quando a gente retomou mesmo o trabalho, já todo mundo vacinado, todo mundo tranquilo, a gente deu sequência e aí iniciamos o processo de pesquisa mais intenso, realmente. A convivência é engraçado porque foram 3 fases do Rui em 5 anos. No primeiro ano, até a pandemia, foi uma fase que o Rui estava muito bem. Ele estava muito bem. Ele falava, eu vi um Rui sem filtro, isso era muito engraçado, porque o Rui sem filtro ele fala mesmo, né? Ele não quer saber, ele fala, né? Observei um Rui sem filtro, mas assim livre daquelas amarras, né? Que acabam moldando a persona Rui Carlos Osterman, né? O Rui é um personagem público e ele sempre fez questão de preservar a sua imagem. Sem filtro, tu acaba, de uma forma ou de outra, acessando um pouquinho da intimidade do Rui. E isso foi maravilhoso, acessar a intimidade do Rui. Depois eu peguei um Rui mais, assim, introspectivo e, por fim, um Rui mais debilitado. Acho que são esses 3 momentos que definem a minha convivência, né? Em todos, sempre a presença de um afeto e de uma generosidade. Isso aí, independente do estado anímico de Rui Carlos Osterman, isso nunca deixou de acontecer. Eu me sentia muito bem nas convivências, mesmo assim. Eu enxergava afeto, né? Era bonito, bonito mesmo. E a memória dele, como é que estava? Estava perfeita, tranquila ou tinha muitos esquecimentos assim? Assim, Eugênio, no início, ela também foi um processo de de uma perda gradativa assim de memória, né? No início estava boa, mas não com eventos, por exemplo, tá? Se chegasse e perguntasse, professor, como é que foi, sei lá, vem cá, aquele gol na final da Copa de 66, a bola não, a bola entrou ou não entrou? Aquela bola não entrou, hein, professor? Esquece, esquece. Ele não ia se lembrar. É uma coisa que talvez nem as pessoas do tempo se esquecem disso, né? Professor, mas que partida fez o Alcindo na Copa de 66, hein? Esquece? Não. Mas pegasse, contextualizasse o evento, a memória ela vinha. Ela vinha bem. Para coisas de memória recente estava ótimo. Eu lembro uma vez que eu cheguei na casa do Rui, e era um dia de manhã, um sábado de manhã. Ele estava vendo um jogo da Premier League, Campeonato Inglês. E começou a comentar, e ele olha e diz, sabe por que eu gosto dos jogos lá da Inglaterra? Por que, professor? Porque o que jogam aqui é outro futebol. Aqui não jogam nada. Lá, olha só como é moderno, como é rápido, como é bonito, intenso. Então ele tinha, assim, um discernimento daquilo que, né, ele tinha um poder de avaliar, de discernir, de diferenciar. Ele tinha um poder, de poder classificar as coisas. Ele tinha essa capacidade. Momentos mais específicos, não. Mas com o tempo, sim, a memória ela foi se perdendo, ela foi. é, Depois da pandemia ficou bem difícil. Depois da morte da Dona Nilce, mais ainda, né? Ele foi perdendo isso com o tempo, mas sempre muito atento e ativo, né? Ele tinha assim bons olhos e bons comentários para as coisas que ele via ali no instante, né? Não retrocedendo muito, mas o instante dele ainda era muito. O Will era uma pessoa muito crítica, gente, muito sagaz, assim, muito perspicaz na crítica. Ele não era mal educado e não era indelicado, mas era muito perspicaz para acionar assim um certo sarcasmo super inteligente, né? Na hora de apontar uma coisa que ele não gostava. E uma, Flávio Dutra. Marcos, só um pouquinho, o Flávio Dutra, horas ali com a mãozinha levantada para falar. Eu queria saber se nessas conversas, Carlos, ele alguma vez deu alguma indicação de quem poderia ser o sucessor dele, se fosse o caso, e tal.
E até coloco para o restante do grupo se existe nesse nosso universo aí da chamada crônica esportiva alguém que ocupou esse espaço, tá? Não vale o Carlos Guimarães porque ele está presente, tá? Não, não, não. O Flávio, eu falo assim, ele nunca apontou ninguém que pudesse ser o seu sucessor. Ele gostava muito do Davi, tá? Davi Coimbra. Ele gostava muito do Davi Coimbra, que não era necessariamente um comentarista de jogo, de jornada. O Davi era mais assim um cronista do cotidiano e um debatedor, né? Do que um comentarista esportivo. Não considero o Davi um comentarista esportivo. Ele era um cronista de cotidiano. Acho que ele ocupava um pouquinho esse papel, mas ele nunca indicou. E eu te digo com certeza, não há discípulo, não há substituto para Rui Carlos Osterman, gente. O Rui é o maior. A gente pode achar algum diferente daqui a um tempo, algum que tenha até um pouco do estilo, né? Mas não haverá outro Rui Carlos Osterman. Por quê? Porque ele, além de ter uma linguagem única, Flávio, e sabe muito bem, tu trabalhou um tempão com o Rui e conhece muito bem a forma com que ele lidava e o respeito com que ele lidava para o futebol. E tem outra também, eu ando um pouco aí posso falar na esfera com vocês aqui uma coisa muito pessoal, tá? Eu ando muito desacreditado, Flávio, do jornalismo esportivo, honestamente, assim, de coração, eu ainda tento preservar alguma coisa do que eu aprendi há muito tempo, mas eu estou muito desacreditado. É um misto de frustração, com decepção, com tristeza, observando o que vem acontecendo hoje, né? No embate. Eu fico frustrado um tanto quanto angustiado, porque o caminho que a gente está indo, gente, aí o jornalista falando, tá? No macro assim, Vieira. O caminho que a gente está indo é um caminho que é muito complicado, é muito contrário ao que eu aprendi aquilo que eu entendo como o caminho eticamente mais viável, jornalisticamente mais viável. A questão da estética hoje as pessoas estão torcendo para poder ganhar like. Eu não sou muito fã desse formato. Mas enfim, Enfim, boa, 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 cara. Essa reflexão é interessante. Eu acho que nós podemos voltar a ela mais adiante nessa conversa. Mas agora vamos tentar centrar no nosso professor com P maiúsculo. O Márcio queria falar e depois o Bueno também está com a mão levantada. Fala, Márcio. Qual era o teu Dá início. vínculo de começar o livro com ele? ô Márcio, eu trabalhei com o Rui durante 11 anos na RBS. Meu vínculo era muito de colega de trabalho mesmo, de um admirador, né? Eu sou comentarista esportivo hoje, né? Já passei pela Gaúcha 2 vezes, pela Guaíba uma vez, eu estou de volta aqui ao Grupo Bandeirantes. Hoje eu estou ando aqui como chefe de esporte do Grupo Bandeirantes. E o meu vínculo com ele era um vínculo. Não era íntimo, não era um cara que eu conversava, não era um cara que eu batia papo, mas era um vínculo de colega de trabalho mesmo. Não tinha uma relação muito maior com ele, a não ser de colega de trabalho. O que eu tinha efetivamente era uma questão de admiração, assim, né? É que o Rui, primeiro, era da rádio, o Rui não ficava muito tempo na rádio. Ele ficava mais na Zero Hora mesmo. O Ricardo vai lembrar isso, ele era muito mais de ficar na redação da Zero Hora do que na redação da Rádio Gaúcha. E eu era da Rádio Gaúcha. Então havia uma distância. E também, quando eu começo, já era Rui Carlos Osterman, não tinha essa. Nossa, que não tinha esse atrevimento de me colocar à disposição para conversar com o Rui Carlos Osterman. A gente tinha um distanciamento assim, pelo tamanho que o Rui tinha, né? Ricardo, pode falar. Meu querido Guima, primeiramente quero te parabenizar por esta belíssima obra. É um livro espetacular que deixa o Marcito num desafio enorme agora para dia 22, chegando aí o livro do Santana. Subiu a régua. Foi lá em cima, Marcito. O livro do Guima é muito bom. Eu recebi ontem, pedi para a Cris, já estou na página 165. E eu não sei, Guima, se é porque eu tive diferentes momentos de relacionamento com o Rui.
profissional e pessoal, mas o teu livro tem me emocionado fortemente. Tá? Eu sou uma pessoa emotiva, ando mais emotivo nos últimos tempos, mas o teu livro ele tem uma profundidade na no retratar essa figura que eu também não era íntimo, né? Mas o Rui criança, o Rui solitário, o Rui com seus dilemas existenciais, a questão do internato, é brilhante a forma como tu nos trazes o professor. Eu estou na o professor tá na Guaíba, no momento aqui que eu estou lendo, vai fazer a cobertura das Copas. Tu vais falar agora sobre a questão da planilha, do Rui construindo o scout, né, que viria a ser um balizador de tudo. Então eu queria primeiramente dizer isso, que o livro ele é muito envolvente, tá? Quero te parabenizar por isso. E queria te perguntar, a propósito, como é que foi a tua metodologia, como é que foi o teu processo de construção do livro propriamente dito? Tu começou, tu fez primeiro toda uma pesquisa, todo um levantamento, o que tu conseguiu conversar com ele, as entrevistas, os diários, a caixinha das cartas, é, enfim, e depois tu começou a escrever, ou tu começou a ir fazendo registros, já tu fez um primeiro roteiro básico. Como é que foi o teu processo de trabalho? Porque eu imagino que tenha sido que tenha demandado uma energia e um número muito substancial de horas para escrever. Eu não sei se tu escreve rápido, se tu reescreve muito. Queria te ouvir um pouco sobre o teu processo produtivo, que eu me lembro de ter falado contigo sobre o livro do Rui. Eu acho que foi a primeira vez que tu falou publicamente que estavas fazendo o livro, foi lá na nossa entrevista lá no Clube FTA, Futebol, Trago e Assados, em que tu abriu para os ouvintes lá em 2022, acho que foi isso, início de 22, que tu comentou publicamente que estava fazendo a biografia do Rui. Queria te ouvir um pouquinho sobre o teu processo produtivo, a metodologia. Pois é, Ricardo, isso é uma coisa muito louca, na verdade, para mim, né? Eu tenho outros 3 livros publicados publicados que são livros de pesquisa. Então, eu acho que isso interfere, inclusive, eu acho que na minha escolha, né? Eu não sei se foi o jornalista Carlos Guimarães que escreveu o livro, mas com certeza foi o pesquisador Carlos Guimarães que escreveu o livro. Esse é um ponto muito importante, porque o jornalista talvez não tenha o vínculo nem a contemporaneidade, né, necessária para acompanhar o Rui. Mas a minha trajetória como pesquisador, que sempre vai ser uma trajetória muito mais silenciosa, né? Acho engraçado, as pessoas me conhecem como comentarista esportivo, como jornalista. A minha trajetória de pesquisador, ela é muito mais silenciosa, né? Mas é uma trajetória de ter as publicações em livro, de não sei quantos capítulos em livro, de mais de 30 artigos publicados de pesquisa, de um projeto de pesquisa real, que é o projeto sobre o jornalismo esportivo contemporâneo, enfim. Então, eu acho que a metodologia foi a metodologia do pesquisador. E talvez a escolha por uma biografia nesses moldes tenha sido uma escolha do pesquisador. A minha metodologia, ela consistiu num processo bibliográfico, se eu fosse justificar isso academicamente, seria bibliográfico documental, tá? O que é o bibliográfico documental? Eu preciso traçar uma linha do tempo. Então, a ideia é, como acontece no livro, fazer uma biografia de ordem cronológica. Não tenho algo melhor do que, né, uma cronologia para organizar a vida de uma pessoa. A partir disso, traçando isso, eu concentrei a pesquisa na fase pré-1957. Eu disse, ó, daqui para frente eu sei tudo. Eu sei tudo, entre aspas, obviamente, né? Eu vou achar tudo. Porque ele entra na imprensa, eu vou ter documentos, as pessoas vão se lembrar. Daqui para trás ninguém se lembra, ninguém está vivo para contar, né? Então aqui, e nem o Rui lembra. Então não foi por conversa com o Rui, foi trabalho de pesquisa.
Trabalho que eu digo que é de arqueologia. É meter a mão na poeira, tá? É meter a mão nas traças mesmo. É revirar documento empoeirado. É revirar e Inclusive, restaurar. inclusive de ir aos locais, né? Tu andou lá por Eu São fui a São Leopoldo, na Leopoldo, casa, na rua, fui no tudo, Sinodal, tudo. né? Eu Teve uma cronometrei, andança. é um trabalho de pesquisador, é um trabalho de pé no barro e mão na poeira, tá? É, Eu, essa cro- de cronometrar conta para o pessoal, porque ela é ótima, então, essa O passagem. Rui nunca entendeu porque que ele foi para o internato, né? Ele ficou 2 anos e meio no internato, entre os 14 e os 16, de um colégio que ficava a 7 minutos da casa dele e que tinha condução. Ele nunca entendeu, né? E talvez fosse porque os pais andavam muito ocupados com o café comercial, que foi o estabelecimento do Rui, da família do Rui em São Leopoldo. Então eu fiz coisas assim de pesquisa, né? O projeto de pesquisa ele foi enorme, o processo de pesquisa foi enorme. Então eu tinha muita coisa, não tá muito acesso a coisas, eu tinha caixas e caixas de coisas, e depois eu não escrevia ao mesmo tempo. O texto veio depois de tudo. Eu organizava tópicos e depois que eu comecei a organizar isso em texto. E, obviamente, vieram várias versões. Aí a parte do texto é o caos pessoal, né? Eu escrevo, eu costumo escrever rápido, tá? Mas tem dias que não vinha, gente. Não vem, não vem, não vem. Não vem. É, não Então, vem. não dá. E o que que eu fazia? Eu não escrevia, né? Aí tem dias que vem e vem muito. E aí eu não, aí eu passava madrugada, assim. O processo de pesquisa, digamos assim, ó, tem uma brincadeira que a gente fala assim na academia, né? Sobre TCC, ou sobre dissertação ou tese de doutorado, né? Escreve com uísque e corrige com café. Foi mais ou menos esse. Eu Porque. faço o contrário. Hã? Oh, eu faço o contrário. Pior, cara, Oh, porque escreve com uísque e corrige com café. Por quê? Porque corrigir tem que dar certinho. Eu tô com o Ricardo Bueno aqui, com o Ricardo Bueno, gente. Ricardo Bueno, a gente não pode errar vírgula, entendeu? Não pode trocar o acento, porque o Ricardo Bueno é um corretor nato. Corrige com café porque tem que estar atento. Escreve com uísque porque precisa viajar na história, entendeu? Eu não fazia isso, tá? Mas eu lembro de ter processos assim caóticos. Sabe qual foi meu maior companheiro durante a escrita? Coca-Cola, normal. Litros de Coca-Cola foram. E engordei um pouquinho também escrevendo o livro. o Rui leu, Ah, o Rui leu antes, durante ou depois? Márcio, o Rui leu depois. Não, Outro cuidado, tu não tinha um acordo para ele ler antes, nada? não. Eu não fiz esse acordo com ele. A Cris leu durante. Mas eu tive, e garanto para vocês que eu tive uma liberdade total para escrever as coisas. Tem passagens no livro. Eu vou dar um spoiler para ti, tá, Ricardo? Tu tá na 165, mas eu posso te dar um spoilerzinho assim, tá? Para quem já leu, acho que o Flávio já leu. eh, eu falo dos problemas de saúde do Rui, né? Eu fiz questão, Cris, não vai ser uma biografia chapa branca. Vou falar de coisas que são delicadas. Eu não sei se o Ricardo já pegou a parte da Rose, que é o intercâmbio Sim, das cartas. sim, sim, muito emocionante aquele, bem, e bem pessoal, né? Super íntimo, Muito né? É. íntimo com um Rui casado numa situação que é uma situação, né? Que eu tentei não constranger, obviamente, mas é uma situação que merecia uma dimensão legal no livro. O Rui não leu, ele leu depois só, tá? Ele se emocionou muito. O Rui já estava meio assim, distante de tecnologia. A Cris fez uma videochamada no dia que ele terminou, ele estava muito emocionado mesmo. Não é uma biografia chapa branca, tem muitas partes assim de questões problemáticas, de problemas de saúde, de coisas que eu sei que ele nunca deixou a transparecer ou aparecer, né? E que nunca vieram à tona e que foram registradas no livro com cuidado, com uma certa tentativa de ser elegante no texto, né? E ele leu depois.
A crise, para tu ter uma ideia de o que era, uma das poucas correções da crise foi o seguinte: olha só, tu tá dando a entender que o pai só se aproximou da mãe porque a mãe era inteligente, intelectual, mas a mãe era uma mulher muito bonita, viu? Tu pode botar que ela era uma mulher muito bonita. Deu, tá bom, Cris, vou escrever que ela era muito bonita também. Só isso. Coisa desse tamanho, assim. Ah, Eu quero Guimarães? dizer, Hã? Eugênio, deixa eu só registrar, já que estamos nesse ponto aí que o Carlos falou, eu gostaria de registrar. Eu quero falar também, Vieira. Tá, em seguida, sim, a Elaine estava inscrita, tá, Eugênio? Então, a Exato. Elaine e depois o Eugênio. Eu só queria, só pegando esse gancho que o Carlos estava falando, é que o livro emociona bastante várias, as pessoas em geral que leem, que conhecem o Rui, que conviveram com o Rui. Uma dessas pessoas foi o Antônio Brito. Eles foram candidatos a deputado, o Brito a federal e o Rui a estadual, dividindo o mesmo comitê eleitoral. E antes, claro, conviveram, né, em jornadas, tanto na Calda Júnior, no Correio do Povo, Guaíba, quanto depois na RBS. O Brito leu o livro e fez questão de fazer um comentário que ele mandou para mim também, porque eu estava trocando umas ideias com ele a respeito. Eu vou ler, tá, Carlos? Até porque o Brito não pediu nenhuma reserva. Ele escreveu assim: Acabei de ler com alegria e emoção o livro sobre o Rui. Era um desafio complicado, conversando com o Carlos, tá? Era um desafio complicado. Diversos Ruis, uma longa história, a necessidade de mostrar a evolução da comunicação nos pagos como pano de fundo. Estou convencido que, graças a vocês e a ti, Carlos, em particular, os desafios foram vencidos. Como sei? Simples. O Rui sai do livro ainda maior, mas verdadeiro. Olha, acho que esse é partindo do Brito, que não é uma pessoa muito generosa em elogios, não, sabemos. É realmente um registro muito, muito importante, né, Carlos? Elaine, por favor. Bom, não vou repetir o que disse o Ricardo, nem o que disse o Brito, mas assim, eu não sei nada de futebol, li o livro de cabo a rabo em questão de pouquíssimos dias, gostei muito e fiquei emocionada. A Cláudia Coutinho me falou muito do livro, ela comprou para mim, ela foi, acho que no lançamento e comprou, e é interessante é isso, eu nunca trabalhei com o Rui, o pouco que eu sei dele é de acompanhar, de conhecê-lo na Cojornal, distribuir santinhos na campanha de, eu acho que de 82, mas assim, nunca tive nenhuma amizade com ele, nem alguma proximidade profissional. E mesmo assim, o livro é espetacular, foi para mim. E eu fiquei muito emocionada ao ler tudo. Parabéns. Obrigado, Elaine, obrigado. A Claudinha foi muito importante também nesse processo. Ela foi aluna do Rui no João 23, nos Isso. anos 70. A Claudinha, depois colega de redação do Rui na Zero Hora. E foi muito importante a Claudinha. Ela é uma amiga que eu fiz nessa trajetória. Foi muito bacana. Obrigado, que legal que tenha gostado. É, quando a gente fala assim, ó, é meio clichê, tá? Mas o texto ele foi assim quase que o maior desafio foi escrever, porque pesquisar a gente dá conta assim, né? A gente tem alguns atalhos nessa parte da pesquisa. Eu já fiz alguns trabalhos aí para documentário, para série, né? Já atuei assim na parte de pesquisa, então a gente já desenvolveu assim a experiência de entender como se pesquisa, né? E eu fiz uma pesquisa bem old school, assim, para chamar bem raiz, que é a pesquisa de campo, né? A pesquisa de campo mesmo, a pesquisa do pé no local, tá? Eu fui muito curioso porque a minha pesquisa ela virtualmente foi mínima. É uma pesquisa de local, uma pesquisa de papel, uma pesquisa de objeto, uma pesquisa à moda antiga mesmo, né? Mas o texto era o desafio. Por quê? Porque era o Rui.
Se fosse o mesmo processo de pesquisa, Elaine, mas a biografia, sei lá, do grande homem, é, da, sei lá, de um grande jogador de futebol, ou de um grande ator, a responsabilidade de escrever seria menor. Por quê? Porque o Rui tinha um texto maravilhoso. Porque o texto do Rui era impecável. Então, peraí, a biografia do Rui não pode ser feita com um texto qualquer. Ela tem que ser escrita de uma forma, no mínimo, né, entregar uma coisa que seja assim, que faça jus ao mínimo que o Rui foi. Por melhor que seja a pesquisa, o meu texto tem que ser melhor, muito melhor do que essa pesquisa. E acho que foi uma, não sei, me deu uma coisa, eu saí, cara. Eu acho que foi ter, assim, entrar na vida do Rui e saiu um texto. Eu gosto muito de escrever, né? Eu gosto de escrever. Então foi. Carlos, e é uma coisa que chama atenção, porque o livro é bem escrito, da primeira à última linha. E eu sou muito chata sobre isso, porque por melhor que sejam as informações, se o texto não for bom, é impossível ler. O teu livro é o que eu digo, além das informações serem espetaculares, o texto acompanha. Obrigado, Exatamente. obrigado. Obrigado mesmo. Fico muito feliz de ouvir isso. Fala, Eugênio, sua vez agora de fazer uma pergunta. Carlos, é o seguinte, sem ferir suscetibilidades, eh, quais foram os grandes amigos de Rui Carlos Osterman em toda a sua trajetória? Ele era um concorrente de Lauro Quadros, ou Lauro Quadros é outro patamar, é outro grande comentarista, mas tinha essa rivalidade que tanto apregoavam, ou era o isso é história? É história. Aqui eu vou falar de dois nomes que foram citados pelo Rui que estão aqui nessa conversa. Eliseu Vieira, né? Vieira foi um grande amigo do Rui, da intimidade do Rui, e o outro foi o Flávio, né? Para pegar, eu sei que outros também tiveram essa relação, mas pego vocês dois aqui, por saber da proximidade, da intimidade. O Vieira sabe disso que eu vou dizer agora. Quem dizia que o Rui era difícil, Uhum. não conhecia o Rui. É, Conhecia o Rui. Quem dizia que o Rui era uma pessoa difícil, distante, assim, até certo ponto arrogante, não conhecia o Rui. O Rui era simples. O Rui era o cara assim, ó, o Rui. Ah, mas para acompanhar o Rui tinha que beber o vinho tal e comer a comida tal. Gente, o Rui comia, bebia de tudo. Vieira da Cunha sabe disso. não é verdade, não é verdade. Exatamente. Então, as pessoas elas tinham uma imagem que não era condizente ao que o Rui era. O Rui Mas era uma pessoa talvez, muito. talvez exato, pela erudição dele, pela nobreza dele no relacionamento com as pessoas, né? Pela delicadeza e afetuosidade com que ele se dirigia às pessoas. Ele era realmente uma pessoa, nesse aspecto, muito simples, muito despojada. Exatamente. Concordo plenamente, ele era muito acessível, tá? E especialmente com os mais novos, abria muito espaço, dialogava muito. Agora, tinha uma coisa que ele não admitia, tá? Era ser contestado contra as teses dele. E os adversários, entre aspas, dele, tá? E o Carlos Guimarães, que é da área, que sabe melhor que eu, tá? Nós estamos tratando de gente com enormes egos, tá? E que não gosta de ser contrariado, tá? Então, o Rui não gostava de ser contrariado. E esse era, normalmente, o foco dos grandes embates que tinha no sala de redação. Ora, com o Lauro, tá? O Lauro mais no tempo da Guaíba, menos no tempo da RBS, Puxa, tá? E mais o Santana no tempo da RBS com o sala de redação. Talvez tu possa detalhar um pouco mais isso aí, como é que era a visão dele já nessa fase da vida dele, assim, com um distanciamento histórico melhor, né? Assim, gente, primeiro, Eugênio, o Lauro, ele não é. Ele era ele era um antagonismo mais, assim, estético, conceitual do que real. Porque o Rui representava essa erudição, né, dita, a linguagem, a técnica, né, era sobretudo muito técnico o Rui. E o Lauro tinha uma linguagem mais popular, mais acessível,
que dialogava mais com mais gente, né? O Rui ele tinha uma penetração mais, digamos, seletiva. A do Lauro já era mais generalizada, mas eu acho que era um complemento. Hoje eu vejo dessa forma. Eu acho que todo. É legal ter um complemento. Eu acho que eles se complementavam, realmente se complementavam. E sobre as brigas, era tudo de verdade, tá? Não tinha nada fingido, não, era tudo de verdade. O Rui muitas vezes ele era impaciente, sim, com o Santana, muitas vezes com o Lauro, com o pessoal que depois fez parte Tem brigas do Rui com o Cid Piero Cabral, que era o grande ídolo do Rui, lá quando ele entra para Folha da Tarde, para Caldas Júnior. Né? Embates depois com o Kenny Braga, e com o Vianney, teve discussão, o Rui, mas com o Santana mais, né? O Rui, era tudo verdade, mas ele entendia a importância do sala de redação para alimentar essa, primeiro alimentar o imaginário, né, das pessoas em se sentirem estimuladas a assistir o programa, a ouvir o programa, no caso, na época, né? Assistia hoje, mas a ouvir o programa, e no segundo momento também como uma defesa de debate e de ponto e contraponto que o Rui sempre teve como conceito, como primazia, né? O Rui era um democrata. O Rui foi um democrata, foi um grande homem de plenário também, né? Um grande homem, um grande tribuno, um grande homem de diálogo. E o sala de redação acabava sendo um pouquinho do reflexo daquilo que ele pretendia para o programa, né? Mesmo quando havia o caos e o exagero, porque em muitos momentos houve caos, exagero, falta de educação, né? Coisas do ser humano, assim. É, Eu acho que, exatamente. eu O acho que o Guimarães, grande desafio, bem, eu acho que o vai, grande Eugênio. desafio teu agora, Carlos, além de escrever essa belíssima biografia, é escrever uma, não digo contraponto, mas é por aí, com o Lauro Quadros, ele era um comentarista popular, né, de estilo popular, mas mesmo assim respeitadíssimo e sempre sério, né? Eu acho que um desafio é escrever a história do Lauro. Não sei se tu pensa nisso, ou é só uma intromissão minha. Tem um livro, Eugênio, que se chama Olha, Gente, do Michael Guimarães, que não é meu parente, mas tem o mesmo sobrenome Ah, que não eu. vi. Pensa. É um livro, é um pouquinho diferente enfim, a forma com que ele construiu, né? É um livro fininho, é um livro de histórias do Lauro, né? É um livro Hum. de histórias, não é uma biografia, assim, é uma, digamos assim, uma compilação de histórias clássicas de Lauro Quadros no rádio, assim, ele foi lá, ele escreve sobre aquele maiô de crochê lá, de Capão da Canoa, a história do terceiro segredo de Fátima, que foi ao vivo na Rádio Gaúcha e tal. São histórias do Lauro, mas não é uma biografia, né? Eu tenho outros projetos aí que estão se desenrolando aí, quem sabe em breve a gente não tem a novidade aí. Ah, tá Olha a bom. idade Eu do Lauro, espero. hein? É. A idade que o Fala, Lauro Ricardo. tá, Hã? o Lauro é de 39, o Lauro tá com 80 vai fazer 86 em Eu, setembro. eu, eu Isso. queria o Ivanir. Posso falar agora, Vieira? Pode, fica à vontade, cara. Totalmente à vontade. Eu, quando comecei minha profissão na TV Gaúcha, o Rui gravava, ia lá e gravava. Ele, na época, me chamava a atenção que ele era um cara multimídia, né? Essa visão que nós temos de multimídia, né? Era o Rui, um cara multimídia. E a gente conversava algumas coisas, de política, né? Conversava de política, às vezes conversava de futebol. Eu queria ouvir do Carlos. Ele mencionou aí que o futebol, que os comentaristas houve uma coisa está meio atravessada. Eu não sei se o livro dele trata isso, mas eu imagino que um pensador como ele, de certa maneira, ele contribuiu para educar a torcida, né? E no caso, eu como Colorado fico contente que ele deve ter contribuído muito para a educação da torcida colorada.
né, no sentido de ver o futebol com a dimensão da arte, da dialética, da coisa real. Há no livro alguma coisa, ou há uma percepção de você da contribuição do intelectual do calibre do Rui como comentarista de futebol, que perdemos no momento, ou estamos perdendo? Sim, há uma ideia de relacionar o Rui com o hábito do torcedor gaúcho em acompanhar futebol, especialmente a partir do imaginário do rádio. Eu tenho para mim que, o Ivanir, que as gerações, as diferentes gerações, elas têm diferentes espíritos de como se relacionam com o futebol, de como torcem. Há uma geração específica, que é uma geração pós-Rui, uma geração que tem a sua infância e adolescência nos anos 70, que se condicionou a torcer, a acompanhar e a principalmente conhecer futebol pelo Rui e pelos jornalistas da época. A referência de como se entendia de futebol passava a ser o Rui, passava também a ser o Lauro, cada um no seu estilo, mas eram aqueles homens que estavam ali dando opinião nos anos 70. Anos 60 um pouco também, mas nos anos 70. Eu tenho para mim que o Rui, junto com o Pedro Carneiro Pereira e com a equipe da Rádio Guaíba, da segunda metade dos anos 60 até o falecimento do Pedro em 73, que antes não havia o sentido de grenalização. Antes, as comunidades do interior, o pessoal do interior torcia para os times do interior. Se nascesse em Santa Maria, tu era o Rio Grandense ou Inter. Se nascesse em Pelotas, era Brasil ou Pelotas, ou Farroupilha, né? São Paulo, Rio Grandense, Rio Grande ou em Rio Grande, São Paulo, Rio Grandense ou Rio Grande. E com o alcance que aquela turma tinha em todo o interior, época que o pessoal sintonizava em ondas curtas, ondas médias e mais, o início do processo de retransmissão de rádios do interior, que retransmitiu as emissoras da capital, começou a formar uma ideia de que, oh, peraí, esses caras estão ganhando no Brasil, esses caras têm o maior zagueiro da América, que é o Figueiredo, esses caras têm o centroavante da Copa do Mundo, que é o Alcindo, sabe? Isso aí mexe com o imaginário de uma forma enorme. Então, gente, eu vejo que o Rui sim, mas eu acho que hoje, a geração que hoje tem, o pessoal que hoje tem 19, 18, 20 anos, já não tem mais já não foi mais educado por Rui Carlos Oster, mas já é uma nova educação, para mim, educação de rede social e de internet na forma de torcer. Nessa questão da educação do futebol, eu vejo um elemento aí que é essa combinação, esse caldeirão que o Rui fez da filosofia com a forma de olhar o jogo. Porque o Rui, de alguma maneira, trouxe para o observar o jogo uma objetividade meio científica, digamos assim, né? Até estava lendo aqui um comentário de um amigo lá de Passo Fundo, o Gilberto, que ele dizia isso, olha, o Rui ele comentava o que estava acontecendo e não o que ele talvez quisesse, ou gostaria que estivesse acontecendo. Ao contrário de muitos comentaristas que tentam trazer para a sua tese ou para a sua preferência até clubística, eu acho que esse é um outro assunto que a gente pode falar. Guima, no teu livro, tu anuncia que mais adiante tu vais abordar e vai revelar se ele era colorado ou era gremista. Mas esse elemento nunca foi relevante no trabalho do Rui, porque ele trouxe um aporte de objetividade e que a própria planilha, o Scout, né, de tanto dado e conteúdo e informação objetiva para embasar as impressões dele, que isso aí passava a ser irrelevante, né? Alguém disse na internet por esses dias, até o artigo que o Ricardo Stefanelli escreveu e que foi publicado hoje pela coletiva, fala sobre isso, né? Como é bom ver as pessoas falando sobre o Rui, né? E do quanto o Rui aportou
de uma forma objetiva, mas ainda assim emocionada de falar sobre o jogo. Mas, Guima, tu fala sobre a questão clubística? Tu revela ou não? Tu, Sim, não. sim, não, como o próprio É, Rui. tem que decifrar o enigma. Tá ali, tá. Tá Tá ali, ali, tem que mas Não, decifrar o mas enigma. Tá. uma vez, a Nilce, nós estávamos numa conversa lá na casa deles, e a Nilce disse assim: Ô Rui, deixa de ser bobo, todo mundo sabe que tu é colorado. E aí o Rui olhou para ela e disse: Ah, É não que a amola, mesma, não ela disse a amola, mesma Nilce. uma vez na casa dos meus pais. Também? Também. Então. A Nilce cutucava ele e ele, não amola, Nilson, não, não amola, Nilson. E seguia em frente, como se ele não fosse nada, nem gremista, nem colorado. Dizia que torcia para o Manchester, tá? é. Eu A, a, tive Olha, a Cris e o Felipe são colorados, né? Não sei a Fernanda. as filhas, está é, falando, os sim, filhos. sim, sim. O Felipe é. Bem, A Cris não gosta de futebol, né? A Cris não gosta de futebol. Não acompanha nada. Ela diz que ela é. Ela diz que é colorada, mas ela não sabe, não gosta de futebol. O Felipe é. A Fernanda também não diz que não gosta de futebol. O Rui, assim, ó, isso é muito irrelevante perto do. É relevante para o livro até. Tem uma passagem que se a pessoa ela sacasse o jogo de palavras e as conexões que eu faço naquele parágrafo, ela vai matar, tá? Ela vai entender, porque tem um joguinho de palavras ali que é um momento, né? Que daí é a licença do autor para fazer um joguinho de palavras e brincar um pouquinho com a imaginação do leitor, tá? Eu faço isso. Bem lá pro gremista fim, ou viu, colorado? cara? Tá. Eu, É, o autor. eu não revelo meu time, ô Márcio. Não revelo meu time. Oh, Não, Tá, depois dá problema, não, eu não revelo. Eu sou comentarista aqui na Band, né? Faço rádio, mas faço são televisão, todas as pessoas ligadas ao esporte estão revelando o time aí, né? quem sabe um dia, né? Ainda não- Todo mundo que ninguém imaginava que o Farid fosse gremista, Pois então, né? o Nando Gross fosse colorado. Ninguém imaginava essas coisas, estão todos eles revelando. Mas não, deixa. Vamos com o tempo aí, quem sabe? Algum dos dois É que isso aí também, cara, no caso, assim, falar no meu caso e caso de outros colegas, assim, né? Se torna uma coisa que a gente não leva mais conosco, né? Não pego torcendo pra ninguém. Eu gosto de futebol, né? Eu tô encantado, por exemplo, com esse Mundial de Clubes aí, eu tô vendo tudo que é jogo, assim, Mas um atrás do outro, sem Grêmio e sem Inter. essa questão que, de certa forma, começou com o Rui, talvez com o Lauro, de não admitirem o time, né? E é uma coisa muito gaúcha, né? Porque em São Paulo e no Rio, tu sabe quem é corintiano, quem é flamenguista, quem é tricolor, né? Não tem essa questão. Isso aí acabou sendo uma coisa muito do Rio Grande do Sul, não é? Muito do Rio Grande do Sul, e mesmo em Minas, em outros momentos, a Rádio Tatiaia, que é uma potência em Minas Gerais, sempre transmitiu com uma equipe do Atlético e uma equipe do Cruzeiro. E há né, uma dualidade também. Aqui no Rio Grande do Sul, é que assim, ó, a força de Rui, Ranzolin, Lauro, Belmonte, a força daquela equipe da Guaíba dos anos 70, ela é tão grande, que eles tinham o Ibsen, Cabral, Pedro Carneiro Pereira, nessa época Pedro também. Carneiro Pereira, Milton Jung. Lazier, Milton Milton Jung, Jung, que ninguém sabe que é Lupe, gremista. Samuel, A maioria a gente sabe. Samuel. A maioria a gente sabe que time é. Claro que sim, mas eles não diziam na época. E tudo E que aí aconteceu. a melhor frase é a frase do Cid Pinheiro Cabral, né? Exato, confio na Nunca duvidei inteligência. da inteligência dos meus leitores. Exatamente, é isso aí. Mas A ver- essa turma, é claro, o Ibsen e o Cabral foram dirigentes do É, Inter, não, junto com a imprensa. o pai fez o caminho inverso. Isso, O pai foi exato. o primeiro dirigente e depois comentarista. Então não tinha como esconder, né? Como o Cabral e como o Hugo Amorim, né? Ah, Eles todos vieram juntos. é. Mas o caso é que lá naquela época, essa turma decidiu o seguinte, ó.
Para ser jornalista aqui no Rio Grande do Sul, jornalista esportivo, não dá para revelar o time. E tudo que eles fizeram se instituiu como uma espécie de dogma, como uma espécie de ideal a ser perseguido. A narração ideal é a do Ranzolin. O comentário ideal, cada um do seu jeito, é o comentário do Ranzolin, do Rui ou o comentário do Lauro. O repórter ideal é o Belmonte. O plantão ideal, o homem maravilhoso plantão, é o Antônio Augusto. Então aquela turma, ela formou uma ideia de equipe ideal. E todo mundo, para ser bom, tinha que mais ou menos seguir aqueles passos. Então se definiu que não podia revelar time, agora que está mudando, né? Agora, em cima disso, até eu queria dar um pitaco, tá? Essa demonização da preferência clubística, o grande benefício que essa safra aí do que estão se revelando tá fazendo, tá? É que acabou essa demonização, né? Tá? Antes, pô, o cara é colorado, pá, mas que coisa horrorosa, o cara é colorado. Qual é o problema do cara ser colorado, né? Ah, É, é gremista, tá? É a IVE, é não sei o quê, tem essa nomenclatura entre os mais fanáticos. Então, se há um benefício que essa safra aí que o Márcio citou agora trouxe para o meio, é isso aí. Acabou a demonização, tá? O cara é colorado. E daí? isso. Eu concordo contigo, Flávio. Eu só acho que às vezes se tem uma ideia no torcedor de que o sujeito que revela o time da imprensa vai ser um representante deles. E eu acho que é uma coisa que eu não sou representante do Mas, torcedor, ma- né? mas aí, Guima, eu quero dizer o seguinte, é que, complementando isso que o Flávio está dizendo e o Marcito falou, o que está acontecendo, não querendo desvirtuar aqui também o nosso bate-papo, Vieira, só para fechar. O que está acontecendo é que os caras estão revelando e estão passando a ter os seus próprios canais ou a participar de canais identificados, se colocando como representantes do clube. Essa é a questão. Então, vejam bem, é diferente do que acontece em outros estados, em que o cara continua trabalhando no seu jornal e na sua rádio e está lá fazendo É os isso. comentários. Ah, o cara sabe que ele é palmeirense, mas ele está comentando um jogo do Corinthians com o Palmeiras de uma maneira É equilibrada. meia Aqui verdade, não, Ricardo. os caras estão lá, né? É meia verdade, Ricardo. Se tu pegar qualquer programa de rádio tradicional, tá? Tem o representante gremista e o representante colorado. Também é verdade que essas rádios ativistas dos clubes estão funcionando, até com muito boa audiência. O Baldassi é um fenômeno, tá? É um fenômeno, tá? Mas pega o sala de redação, tem lá os seus gremistas e seus colorados. O Carlos pode dar o exemplo lá da Band, tá? Tu pega a Grenal, tem o gremista e o colorado. Então, se espalhou essa ideia, viu? O Não, Sal, não, tudo bem, mas a grande maioria, os que estão se assumindo como identificados, estão com os seus próprios canais e estão tentando trabalhar num modelo meio Farid ou meio Baldaço, que é uma coisa meio histriônica, histérica até, entendeu? De descontrole, de trabalhar no emocional para ter o clique, barará. Mas isso aí é um outro papo. Talvez a gente possa fazer um programa uma hora dessas e trazer alguns representantes, alguns ícones aí dessa coisa, né? Mas eu acho mais interessante a gente voltar ali nos arquétipos, vamos dizer assim, nos modelos que essa turma dos anos 70 acabou criando e que, de certa forma, continuam em vigor, né? O Guim? O comentário, que é o Eu caso. acho que em vigor sim, porém coexistindo com essa nova linguagem. Que é a linguagem do torcedor, que é a linguagem do identificado, que é a linguagem da histeria, que é a Mas, linguagem. mas é que aí é o entretenimento, aí já não é bem o jornalismo e o comentário, né? O Concorda? problema, ô, Ricardo, é que o entretenimento está ocupando esta vaga. É, O que está eu sei. acontecendo é um devoramento do jornalismo pelo entretenimento, e eu acho isso muito perigoso. Verdade, sem dúvida, concordo 100%. O Carlos, é o seguinte, ah, queria que tu falasse um pouco sobre o Rui, como político. Ele se sentia confortável nessa posição como deputado, como secretário estadual de Educação, de Ciência e Tecnologia e outras questões que ele fez fora do mundo do futebol, menos a de professor, que eu já sei muito bem como é que é. Ele estava confortável nisso ou era um incômodo para ele? Sentiu alguma coisa nesse sentido? Eu senti que ele gostava, Eugênio. Hum. Eu senti que ele gostava. É muito curioso a forma com que o Rui entra para a política, ela é meio
é meio diferente assim, ó. Vou contar essa historinha para vocês. 82, tem a Copa 82, tragédia do Sarriá, né? 3-2 da Itália, Paulo Rossi, 3 gols, etc. E o Rui, como todos os jornalistas, aquele dia foi um dia obviamente, no sentido figurado, de velório dentro do setor brasileiro. Para quem já fez Copa do Mundo, se divide por setores, né? Um centro de imprensa, tem o setor brasileiro ali. E no setor brasileiro era horrível o clima, porque todos nós ficamos muito mal, né, gente? Foi uma derrota inesperada e que chateou o país inteiro. E os jornalistas, eles estavam muito tristes, muito chateados. E o Rui estava muito chateado naquele dia. Muito chateado. E aí ele tinha que fazer, depois que ele terminou o compromisso dele com a Gaúcha, ele participava, depois dos Jogos da Seleção e em outros dias, do bate-bola com o Armando Nogueira na TV Globo, que era um programa de muita repercussão. E naquele dia a audiência ia se voltar para o bate-bola, porque não tinha TV a cabo, né? A Globo tinha a exclusividade em 82. 86 que a coisa, né, assim, fica mais diversa. Então ele tinha que participar do bate-bola, e quando acaba o bate-bola da eliminação, o Armando Nogueira chama ele para uma salinha e diz: Rui, quero te fazer uma proposta para que seja o novo comentarista da Globo. E o Rui, vou pensar, espera. Hoje eu não tenho como te responder nada. Hoje vamos tomar um porre porque aqui machucou, né? E eles foram, todo mundo tomou um porre, tá? Isso é uma coisa engraçada. Toda a imprensa em 82 brasileira saiu depois do Brasil e tal para encher a cara, porque foi realmente duro. O Rui depois deu a resposta, disse que não, ele não queria ir para Globo. Era uma proposta muito boa, sob todos os pontos de vista, todas as perspectivas, financeira, profissional, né? E o Rui disse não. O Rui queria ficar aqui. Meses depois, antes na época da eleição em 15 de novembro, né? E sempre no 15 de novembro, no feriado, o Rui é convidado para dar um passeio à Rainha do Mar. O que que tinha em Rainha do Mar? Pedro Pedro Simão. Pedro Simão. Exatamente. A casa do Pedro Simão, que, como eu tenho casa em Atlântico da Sul, que é do lado, tá? Então eu conheço bem a casa do Pedro Simão, mas não por dentro, só por fora, sei que é a casa do Pedro Simão. E o Pedro Simão, que alguns de vocês conhecem muito bem mesmo, né, Vera? Quando o Simão puxava alguém para conversar em Raia do Mar, é sinal o seguinte, ó, o cara, ele tá organizando alguma coisa. E alguma coisa vem por aí. Ele convence o Rui a se candidatar a, a deputado estadual pelo PMDB. Já é PMDB, já tem ali, né, o multipartidarismo ainda com poucos partidos, né? Eram 5 só na época, mas já começava a se diversificar, né? Sair do bipartidarismo. E ele ganha muito bem aquela eleição, muito bem mesmo. Ele é reeleito em 86 e de cara o Simão eleito governador naquela famosa eleição do PMDB, que o PMDB só não elegeu um governador entre todos do Brasil, plano cruzado, etc. Sabemos a história. O Simão é eleito aqui e o Simão convida o Rui, eu te quero na ciência e tecnologia, o Rui queria educação. Quem vai para a educação é o Bernardo de Souza. O Bernardo lá, né, grande homem do público político lá de Pelotas. O Rui vai para a ciência e tecnologia e isso frustra o Rui, porque ele queria educação já de início. E o trabalho dele na ciência e tecnologia é o trabalho de aproximar o polo universitário do Estado das grandes empresas. E mais ou menos aquilo, ó, universidade e iniciativa privada não podem andar em caminhos paralelos, né? É unir a ciência que é feita nesses ambientes à tecnologia produzida pelas empresas. Então se fundiu e foi muito importante esse elo. Só que daí acontece primeiro a tal da greve dos 95 dias, né? E depois todos aqueles movimentos gremistas, as assembleias do Gigantinho. Eu lembro muito bem dessa época. A minha mãe, Dona Mara, era uma cineteira de primeira, tá? Ela era diretora de escola estadual na época. E ela ia para o cinetaço na frente do Piratininho, a gente se acostumou a ouvir o cinetaço. O Rui, ele é chamado para aplacar a crise, ó, só contigo, Rui. E o Rui dá um jeito na educação. Só que esse processo é muito desgastante para ele. Então, respondendo a tua pergunta, Eugênio, foi um prazer até. Tá, agora eu cansei, entendeu? A passagem dele pela Secretaria de Educação cansou muito o Rui. O Rui perde na eleição de 90, ele não é eleito.
Ele perde porque ele não consegue fazer campanha. O ano de 90 é horrível para o Rui. O Rui, ele volta mais cedo da Copa porque Dona Olívia, mãe do Rui, ela morre, quem dá a notícia é o Luiz Fernando Veríssimo. Depois, logo depois morre o João Saldanha, que era muito amigo do Rui, em Roma, durante a Copa do Mundo. Depois o Rui não é eleito. E no 25 de dezembro, 24 para 25, né, 24, na véspera de Natal, depois da ceia, o Rui tem um infarto. É um ano horrível, 90. Mas, respondendo à tua pergunta, ele gostava da vida pública, gostava de ser político, ele gostava de plenário, ele gostava do envolvimento com os setores da sociedade, ele gostava dessas articulações, ele gostava disso. Mas ele cansou bastante com aquele momento, aquela crise na educação, né, no funcionalismo do governo de Simão ali. Cansou bastante. Certo. Irmã, eu queria voltar um pouquinho a gente, tu falou, inclusive agora, gostava de plenário. Eu lembrei do programa Plenário, que eu achava que tinha sido exibido pela TV Com, mas não, era da RBS TV. Eu, inclusive, estive num programa plenário que era sobre bom humor. Estavam lá o Tatata, estava o Renato Pereira, estava um outro cara que era um cervejeiro, um cara que tinha coleção de cerveja, agora não vou lembrar o nome dele. Eram só pessoas tidas como bem-humoradas e engraçadas. E alguém na RBS TV, alguém na Zero Hora, me indicou para participar desse programa. Talvez porque a minha identificação lá na Zero Hora era RIR, de Ricardo Rodolfo, as iniciais de Hélio Ricardo Wolfried. Rodolfo. O Hélio Wolfried, exatamente, o Helinho Wolfried. E eu fui nesse programa, foi muito engraçado. Eu estava nervoso, eu fiquei o tempo inteiro mexendo na minha aliança de casado e lá pelas tantas ela caiu. O programa terminou com todo mundo de bunda para cima, a Tânia Carvalho, procurando a minha aliança, porque eu ia ter que dar uma explicação quando chegasse em casa. E a minha aliança tinha caído no bolso da minha camisa. Por isso que ninguém achou a aliança. Eu fui achar quando cheguei em casa. Mas ficou, o programa termina com todo mundo procurando a aliança. Mas eu queria falar sobre o Rui multimídia, porque o Rui era um apresentador, ele tinha uma vocação para esse tipo de programa, por exemplo, que era um programa de algumas entrevistas com uma pequena plateia ali, né, assistindo, e com a qual ele interagia. O Rui era um cara de rádio que tinha uma voz e um timbre, uma potência vocal muito interessante, que tinha um estilo e que tinha um texto espetacular. Então, essas características e além disso, como ele acabou tendo a sua visão, protagonismo como pessoa pública mais forte no jornalismo esportivo do que na filosofia, onde ele tinha formação, né? Então eu tenho a impressão que o Rui foi um cara moderno na essência da palavra, Guima, não sei se tu concorda, contemporâneo demais e com um arsenal de talentos que a gente não encontra, inclusive hoje, né? Pessoas que saibam falar, apresentar um programa, fazer um comentário esportivo e fazer um texto de qualidade que seja texto mais contexto, que eu acho que era o que o Rui fazia muito bem. Concorda? Concordo. O Rui, ele era multimídia antes de o termo, né, existir. É, primeiro que ele é formado em filosofia, professor de filosofia, né? Assistente de um grande pensador que foi o Hernani Maria Fiore, né? Que tinha lá a sua associação com Paulo Freire, um grande coautor do Paulo Freire, e o Rui, um grande assistente do Hernani Maria Fiore. Eu acho que se não houvesse o golpe de 64, não sei se a gente estaria nesse momento falando sobre o Rui jornalista, e principalmente o Rui poderia não ter cruzado nossos caminhos, porque ele seguiria
como professor. Ele seguiria o caminho da filosofia, ele seguiria o caminho da docência, Da é, academia. da academia mesmo, né? Talvez a gente não estivesse falando aqui, mas enfim, as coisas aconteceram desse jeito. E ele era multimídia, assim, ele, nos anos 70 ele chefia a redação da Folha da Manhã, que é um desafio de gestão. Ele chefia sindicato, ele chefia a Fundação Piratini, isso pouca gente lembra, né? Ele chefia a Fundação Piratini, ele chefia sindicato, ele chefia a própria gestão de escola, né? Ele tem um momento chefe ali no Israelita. Ele ele tinha sempre uma capacidade de liderança, né? E com a Folha da Manhã ele já demonstrava esse ecletismo, né? Depois, quando ele vai para a RBS em 78, ele faz os três, porque ele tem o Minuto do Esporte, que era antes do RBS Notícias, né? Do programa local. Era Ah, dois ali, minutos, na dois verdade, né? minutos de Era esporte, dois. né? 2 minutos Ah. de esporte, isso. 2 minutos de esporte, que era antes ali do jornal. Os 2 minutos do esporte, mais a coluna na Zero Hora, mais a chefia de departamento na Rádio Gaúcha, mais comentário esportivo na Rádio Gaúcha. Eles estão na Rádio Gaúcha no 1º de abril, isso é muito gozado, né? 1º de abril de 1978, a estreia do Rui na Gaúcha foi no Parque dos Príncipes, em Paris, tá? Num Brasil 0, França 1, time do Cláudio Coutinho, gol do Michel Platini. O 2 minutos do esporte, ele já à frente da televisão. Na época, quando ele estava na Caldas Júnior, não tinha televisão. A TV2 Guaíba, ela inicia suas atividades depois que o Rui sai, embora fosse uma obsessão de Sobreno, né? Ela vai ao ar quando o Rui já está na RBS, então era uma novidade para ele, ele saiu muito bem. Fora os comentários na TV Globo, em 94 ele participou do Cartão Verde da TV Cultura, que ele era muito próximo do Armando Nogueira também. Depois no Sport TV, com Bem Amigos, com outros programas. Ele sempre teve. A televisão não sai do Rui de 78 para frente, não saiu mais do Rui. E aí tem uma coisa interessante: nos 4 anos em que o Rui foi licenciado da RBS, e ele se licenciou para pegar as secretarias, Ciência e Tecnologia, e já emendando, perdão, Educação, nesse período ele se licencia da RBS. Mas ele volta para fazer a Copa de 90. Depois que ele tem aquele ano terrível para ele de 90, com problema de saúde, com a morte da mãe, com a não reeleição, o Rui entra em 91 disposto a mudar, eu quero fazer outras coisas. E aí ele apresenta o projeto do Plenário, programa da RBS TV, a TV Com não existe, a TV Com de 95 e esse programa de 92. E outros 2 projetos em rádio. O primeiro se chama Gaúcha Entrevista, em que ele decide, eu vou fazer um programa de entrevista vou fazer um programa cultural no rádio. E o segundo projeto, que era um projeto delicioso do Rui, que é o lado mais assim leve do Rui, que foi o Jam Sessions, né? Que era um programa de jazz na época Gaúcha FM. Depois ele levou o programa para Itapema, né? Na época Itapema FM, mas primeiro na Gaúcha FM. E o Rui tinha um programa de jazz, porque era um grande amante de jazz. Nessa época ele conhece uma pessoa muito importante para esse período, e uma pessoa que ele gostava muito, que foi o Paulinho Moreira, né? Que foi produtor do Rui muito tempo. É um cara que mais ou menos consegue ter um elo, né, entre o Rui, a imagem do Rui e o mundo cultural. Paulinho Moreira era muito bem relacionado nesse mundo. Então ele começa a fazer coisas diferentes até as últimas atividades dele, né? E o Paulinho foi produtor dele no Gaúcho Entrevista. Eu acho que eu dei uma O entrevista Paulinho, lá, uma ocasião, sobre um livro sobre artesanato, a primeira chamado Mãos de Meninas produtora, Mulheres. Eu acho que quem me chamou foi o Paulinho, se eu não estou Sim, enganado. a foi. primeira, Foi produtor durante muito tempo do Rui na Gaúcha. pri- primeira produtora do Gaúcho Entrevista foi Cristiane Osterman. Olha só, não lembrava. E aí o Paulinho entra, porque o Paulinho era um aficionado também por música e por jazz. Paulinho era um cara meio enciclopédico, né? Um cara que É. sabia muito, muito culto, muito inteligente. E o Mas Paulinho foi a o cara que respeito deu do mais ou menos jazz, essa cara aí, né? a respeito do jazz é curioso porque no teu livro, lá no final, na entrevista, ele disse que ele não entendia muito de música, né? Que ele gostava muito, mas que ele não entendia de música. É curioso isso, né? Mas ele É, tinha uma puta de uma CD-teca lá, tu fala isso também, né? Lá no tem, segundo tem. andar e tal, tinha muito, muito CD, né? Tem muito ainda, tá tudo lá, CDs de jazz. Ele gostava bastante de jazz, assim,
Ele foi aprendendo, assim, o Paulinho foi um bom parceiro para ele, sabe? Nessa parte cultural. Guimarães, me diz uma coisa. No meio jornalístico havia algumas maldades contra o Rui, que totalmente injustas. Chegou a falar sobre isso ou não? Ah, muita coisa, sim, eu falo, mas eu não falo diretamente, tá? E posso falar diretamente, tranquilo, tranquilo aqui, porque se qualquer coisa que eu tivesse evidência, Eugênio, eu com um cuidado eu publicaria. Não tem nada que eu não tenha descoberto que não está publicado, nada, né? A galera que falava essas coisas aí, que o Rui era que o Rui era homossexual, por exemplo, e tinha isso, tá? Eu coloco isso no livro, né? Eu coloco a tipos de pessoas que diziam algumas coisas do Rui. Isso aí se criou muito, na Guaíba não tinha isso, se cria muito a partir do momento que ele chega na Gaúcha e que ele tem que mexer umas peças ali, né? E a Gaúcha era uma rádio assim meio trabalhada na tosqueira, assim como eu brinco, né? Era meio popularzona, assim. E qualquer sujeito mais sofisticado, mais culto, né? Com mais cultura, era visto como um cara, na época da truculência mesmo, macho, o cara que é isso, isso, isso. E os caras começaram a espalhar esse tipo de coisa. Não há nenhuma evidência, absolutamente nada. Se houvesse, eu acho que eu conseguiria publicar, não há nenhuma evidência, até porque não é um problema, né? Não há um Claro que problema não. nenhum, né? Mas não há nenhuma evidência disso. E pelo contrário, posso agora dizer para Maldade, né? vocês, Maldade. muita maldade. Há, inclusive, eu tive acesso a diários do Rui que a Nilce guardava lá no que eu brinco de sótão, né? Mas não é um sótão, é um segundo andar, eu brinco que é o sótão. Esses diários, eles tinham coisas que o Rui escrevia lá nos anos 50 antes de entrar para a imprensa. Tem trechos sobre sexualidade, sobre como ele via, assim, mulheres que são muito problemáticos, tá, gente? São bem machistas em alguns momentos, assim, bem problemáticos. Óbvio, entendendo que a sociedade dos anos 50 pensava de outra forma, era uma outra sociedade, era um outro jeito, mas era super problemático, não há nenhum indício disso. Há indício, inclusive, o Rui, cara, foi um cara que teve muita namorada, foi um cara que teve algumas, né, enfim, namorados em momentos que não podia ter namorada, tá? Tem questões que são bem problemáticas que são levantadas no livro, tá? Agora, isso aí eu menciono que tem muita gente que inventou coisa do Rui, nenhuma dessas coisas. E olha que eu fiz uma pesquisa absurda, assim, tá? E não houve nenhum indício próximo de qualquer tipo de disso que eles falavam que o Rui era homossexual, saía para pegar. Não tinha nada a ver isso, né? Nada a ver. Pura, Esse pura maldade. pura maldade somada com a inveja profunda, né, e cruel que vai consumindo o fígado dos invejosos. Mas é realmente o que tivemos ali naquela coisa. Então, Exatamente. pessoal, grande conversa. Carlos, foi excepcional. Muito obrigado por essa tua participação aqui. Provocaste alguns assuntos que a gente deve voltar a abordar em certo momento, que passa aí por esse, digamos, comportamento atual dos coleguinhas de imprensa, do pessoal na rádio, na televisão. Já fizemos algumas coisas en passant em relação a isso, mas acho que está chegando o momento da gente se aprofundar um pouco mais. E talvez até, podemos até, Carlos, convocar para participar dessa discussão, desta Ô, conversa. Vieira, eu Lanzeto aqui, eu só queria Vou falar lá. registrar uma emoção forte que eu tive, que eu não conheci muito o Rui, mas em 76 nós estávamos fazendo um jornal em Pelotas da Torcida do Brasil, de Pelotas, né? E eu trabalhava na Calda Jornal, lá em Pelotas. Aí eu fui a Porto Alegre fazer outras coisas, e eu passei na redação da Folha da Manhã, e eu ali, né, cruzei com o Rui, eu falei do Brasil, ele falou também, e eu pedi, quem sabe nós vamos fazer um jornal lá em Pelotas, do Brasil, assim, quem sabe. Aí ele sentou e escreveu um artigo sobre o Brasil de Pelotas, e me deu, fiquei meio tonto, né?
Né? E daí, de vez em quando, tem que ter jornal, porque já tem um artigo do Rui aqui. Então é um Então, negócio, assim, um gesto, né, do cara ali que eu, meu Deus, né? posi- Fiquei meio chocado com a gentileza dele, né? positivamente chocado, né? Fosse um privilégio, Parece. então, Não, receber uma mostra que o cara não exclusiva. tinha nenhuma, né, coisa assim. O Totalmente. Vieira, Resolveu. o Vieira, Né? só para a gente encerrar, só queria dar um brevíssimo depoimento. Eu tive uma ocasião na Rádio Gaúcha, quando eu estava no Portal Social, fui lá divulgar o Portal Social, que era da Fundação Maurício Sirotsky, e no final do sala a gente foi tomar um cafezinho, ali onde tinha o bar da rádio. Né? E eu digo, e daí, professor, como é que estão as coisas? Né? Que a gente não se encontrava muito mais naquela época. E ele disse, olha, Ricardinho, o negócio está complicado. Sabes que hoje em dia, sabes que agora, todo mundo tem opinião e a gente tem muito pouca informação. Isso foi, Vieira, em 2007, provavelmente. Então, deixo essa sementinha para quando a gente for voltar a falar sobre jornalismo esportivo, jornalismo engajado, jornalismo identificado, fica essa observação do Rui de 2007. Hoje todo mundo tem opinião e temos Pouca pouca informação. informação. Um É isso aí. problema, é um problema seríssimo esse. Mas como diria o Rui, né, Carlos? A vida é uma merda. Mas A aí. vida é uma merda. Valeu, pessoal. É isso. Ótima conversa. Muito bom. Muito obrigado de novo, Carlos. Obrigado, Obrigado a gente. todos Valeu. vocês. Voltaremos. Tchau.